Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Duas Mentes. Hoje eu quero falar sobre o início do uso de bebidas por adolescentes. Uma das coisas que eu ouço muito dos pais é a questão de o filho experimentar algum tipo de bebida alcoólica, né? Assim, pensando obviamente nos adolescentes. Então, tem uma coisa que é muito comum os pais comentarem, que é assim, uma fala assim: eu prefiro que o meu filho beba comigo do que ele beba longe de mim. Ou já que ele vai acabar experimentando algum tipo de bebida alcoólica, eu prefiro que ele experimente estando comigo do que estando com os amigos. E realmente muitos pais acabam fazendo esse tipo de prática, né? Normalmente ali o que eu ouço da maior parte dos pais é filhos ali com 15 anos para cima, 16 anos, né, os pais começam a permitirem que eles introduzam a bebida em situações sociais ou até mesmo de festa, né, principalmente em festa, aliás. E aí o pai ou a mãe está bebendo uma cervejinha, ele dá um pouquinho, né, para o filho experimentar no copo dele, ou permite que o filho tome um meio copo de cerveja, ou dê a famosa bicadinha, né, na caipirinha, ou num licor, ou numa batida, alguma bebida destilada, enfim. Né? Os pais, eles têm essa impressão de que se meu filho estiver experimentando a bebida estando comigo, ele vai estar fazendo isso de uma forma mais segura, porque eu sei que aqui realmente ele está consumindo uma bebida que não é batizada, eu estou vendo o quanto ele vai estar bebendo, então por isso é mais seguro, e tem realmente essa falsa sensação de segurança. Por que, que é uma falsa sensação de segurança? Eu sou crítico desse tipo de prática. Por quê? O que, que acontece? Se eu for introduzir meu filho alguma bebida, vamos imaginar aí uma batida de, sei lá, de coco, porque eu gosto muito tal, e meu filho tem essa curiosidade em experimentar. E aí, como eu acho que ele, por ter 16 anos, já pode fazer essa experimentação, eu posso estar colocando meu filho em contato com algo que, se ele gostar, ele vai buscar posteriormente na festa na casa de um amigo, ou inclusive em eventos onde não sejam eventos festivos. Eu já vi muitos casos onde o adolescente relata que, ao ir jogar videogame na casa do amigo, ou sei lá, foi dormir na casa do amigo, ou simplesmente foi na casa do amigo bater papo, e estavam lá os pais desses outros amigos, né, ou outros adultos na casa do amigo, fazendo uso de bebida alcoólica. Como o adolescente já tinha experimentado anteriormente em outra ocasião, muitas vezes inclusive com os próprios pais, e ele já sabia que ele gostava, ele solicita isso para o adulto, né? Poxa, você está tomando isso? Dá um golinho para mim, dá um copinho para mim. E familiares de outros amigos do meu filho não vai ter com ele a mesma preocupação que eu, que sou o pai ou a mãe, tenho, né? Então, assim, daí vem a sensação falsa de segurança que eu costumo comentar. Se eu der uma batida de coco pro meu filho e ele gostar, e eu vou falar, não, calma, né, você não pode tomar muito, você é muito novo, é só para você experimentar. E ele, não, beleza, né, legal, gostei. A chance dele procurar isso novamente, numa situação, inclusive, que ele não esteja comigo, é grande. Os pais ficam com a impressão de que, assim, se meu filho gostou, ele vai usar somente quando estiver comigo. Isso não é a realidade, né? Na verdade, é uma ideia totalmente fantasiosa, né? Mas aí o que, que eu vou fazer? Eu não vou introduzir isso, não vou permitir que meu filho experimente estando comigo, ele vai acabar experimentando estando em outros lugares. Sim, se ele estiver em lugares onde haja bebida alcoólica, ele vai acabar experimentando, mas aí, como um pai responsável, eu posso fazer o controle dos lugares onde ele vai estar, né? Se meu filho vai numa festa,
O ideal é que eu saiba quem vai estar na festa, se vai ter bebida alcoólica nessa festa, né? Se vai ter e ele vai ter acesso, né? Então, assim, se eu conseguir fazer esse tipo de controle, de mantê-lo o mais longe possível desse tipo de lugar, a chance dele acabar experimentando é menor do que se eu ficar promovendo essas oportunidades para ele. Em algum momento, o adolescente vai acabar experimentando bebida alcoólica, seja qual for, né? Até porque o álcool, eu costumo dizer para os pais, né, os pais se preocupam muito com crack, com cocaína, com outros tipos de drogas, né, as famosas drogas sintéticas, e tem uma preocupação pequena com o álcool. Mas o álcool é a droga que mais mata no mundo, direta e indiretamente. E geralmente o álcool ele é visto como uma porta de entrada para o uso de substâncias, porque o álcool ele pertence à realidade da maior parte das sociedades, né? As famílias costumam ter bebida alcoólica na geladeira, né? Uma cervejinha na geladeira. Eu não estou dizendo se isso é certo ou errado, mas é só para constatar que a criança, desde pequena, ela está acostumada a abrir a geladeira e ver lá uma garrafa de álcool, né? De bebida alcoólica, né? Uma garrafa de vinho, uma garrafa de cerveja. Além disso, né, além disso ser algo comum para a criança, ela acaba também percebendo que o álcool ele pertence a momentos de união e festa. Então, Copa do Mundo, o Brasil está jogando, todo mundo lá comemorando o gol, né, do Brasil, cerveja, né, caipirinha, o Brasil ganhou, festa, caipirinha, cerveja. Final de ano é vinho, é champanhe, né? Natal também, vinho, champanhe, festa de aniversário, todo mundo feliz comemorando lá o aniversário, cerveja, né? Fora as bebidas destiladas, né? Tem gente que até por uma questão cultural tem a prática de tomar um golinho de pinga antes de alguma refeição, né? E coisas desse tipo. Então, os filhos, as crianças, elas tendem a observar isso, né? Poxa, todo mundo está bebendo e está feliz e todo mundo junto, isso é uma coisa legal. A criança não vai crescer com o impacto de que a bebida é algo ruim, a menos crianças que veem, né? Pai ou mãe ou algum familiar tendo problemas decorrentes do álcool. Então ela vai perceber que o álcool está envolvido ali numa tragédia familiar. Mas pessoas que bebem socialmente tendem a passar para o filho a ideia de que o álcool é algo que promove a união, que está envolvido em situações importantes de festa e comemoração. Obviamente, quando o filho chega na adolescência, ele não vai ter uma imagem negativa e ele vai querer experimentar. Então, assim, isso vai acontecer de qualquer jeito. Mas, como um pai ou mãe responsável, o ideal é que eu faça com que ele tenha contato com isso, ou com que essa experimentação aconteça o mais tarde possível, né? Inúmeras pesquisas mostram que quanto mais tarde o filho, os adolescentes, né, têm esse primeiro contato, essa experimentação com o álcool, a chance dele se tornar dependente do álcool, ter problemas por causa do uso da bebida, são menores. Então, quanto mais tarde isso acontecer, mais seguro está meu filho. Ele não quer dizer que ele vai ser uma pessoa que não bebe nunca, mas a chance dele fazer um consumo responsável ou um uso meramente social, ela aumenta. Então, assim, eu, pai ou mãe, preferir que meu filho experimente bebidas alcoólicas estando comigo, muitas vezes acaba sendo um tiro que sai pela culatra, né? O ideal é que, se eu tenho essa preocupação, eu procure não beber na frente do meu filho, né? De novo, não estou aqui para dizer se é certo ou errado o pai e a mãe ter bebida em casa ou ficar bebendo na frente do filho, mas pensando na questão do impacto que eu quero que isso cause na vida do meu filho, o ideal é que eu, pai, mãe, adulto, não fique bebendo na frente dele, né? Evite o máximo esse tipo de situação. Então, assim, eu dou menos esse exemplo, né, de que aquilo é algo importante. Segundo, eu não vou facilitar com que ele use, mesmo que ele saiba que eventualmente eu beba. Uma cervejinha, uma caipirinha, não importa. Ah, mas o meu filho já tem 16 anos, já tem 17 anos, não importa. Eu sou o adulto e ele não.
Eu ainda posso bloquear isso e falar, olha, não vai beber, nem estando comigo, né? E dificultar para que ele tenha acesso a ambientes onde isso possa ser facilitado. Se ele vai para a casa de um amigo que eu sei que os pais permitem que o filho beba, então eu vou restringir o acesso. Eu não vou ficar deixando ele frequentar essa casa, eu vou tentar evitar com que ele tenha uma amizade muito forte com esse amigo, né? E tenha amizades mais fortes, vou facilitar a amizade dele com amigos que tenham uma vida mais saudável, que não gostem de beber. Então, essa questão da bebida é muito complexa. Provavelmente eu não vou conseguir blindar o meu filho, né, de ter contato com isso, mas eu, como pai ou mãe, posso dificultar esse contato e causar uma forma disso acontecer de uma forma mais tardia. E com isso meu filho já vai estar mais seguro. Tá? Então essa é a recomendação que eu dou para a questão do início do uso de álcool pelos adolescentes, que por mais que algumas pessoas não gostem de ouvir, ele vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. O índice de adolescentes que nunca experimentaram álcool, ele é muito pequeno, muito pequeno. Mas se eu conseguir fazer com que o meu filho experimente assim, quanto mais tarde, melhor. Ele já vai estar mais seguro do que eu favorecendo isso, dando bebida para ele em casa ou permitindo que ele beba do meu copo. Esse era o recado que eu tinha para dar hoje. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu possa esclarecer, deixa um comentário aqui e vejo vocês no próximo vídeo.